Uma boa noite a todos. Quem chegar aí dá um oizinho pra gente ver se tá funcionando a transmissão. Boa noite. Ó, apareceu ali a notificação, então daqui a pouco vai aparecer alguém aí também. Então, gente, mais um encontro no nosso Templo Unificado Irmão Radamés, né? Trazendo mais uma leitura da Bíblia. Falando sobre o fruto da luz e as obras das trevas. Falando das imprudências que nós podemos ter, né? Nós podemos viver enquanto seres espirituais. Das imprudências que nós podemos manifestar na falta de cuidado, né? Boa noite, Fê. Na falta de cuidado com os nossos irmãos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, né? Que nós sejamos participantes no amor de Cristo, né? Essa passagem é Efésios, capítulo 5, são as cartas de Paulo. Continuamos com as cartas de Paulo, né? Que ele disseminou pelo mundo inteiro na sua época em que esteve passando pela terra, ensinando as lições de Jesus Cristo, né? Ensinando como nos comportarmos para merecermos estar na luz, né? Boa noite. Então aqui fala uma passagem muito, muito legal. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, e ande como filho da luz. Ele quis dizer que todos nós um dia fomos trevas, né? Todos nós um dia cometemos erros, né? Nós ainda continuamos cometendo erro, né? Mas tudo aquilo que hoje é luz, um dia foi treva, porque até mesmo o próprio planeta, né? Ele era a escuridão até que se fez a luz. Então, hoje nós temos a luz do conhecimento, né? Nós podemos provar que somos agradáveis aos ensinamentos de Jesus. Nós podemos provar que conhecemos, né, tudo que nosso Criador deixou através de Jesus Cristo, né, e de outros profetas para nos orientar a participarmos mais da evolução do nosso planeta. Então, uma leitura tão antiga, né? E diz assim: desperta, ó tu que dorme, levanta-te entre os mortos, que Cristo te iluminará. A gente estava adormecido, sem conhecimento, sem perceber o quanto precisamos trabalhar para que sejamos luz. O quanto nós ainda precisamos nos desenvolver, né? Para que nós sejamos luz. Para que nós cheguemos até o Criador. Para que nós cheguemos até o dedo mindinho do nosso Senhor Jesus Cristo, como eu sempre falo, né? Que a gente faça um esforço de viver no amor, né? De viver na retidão, no estudo, na busca pelo conhecimento, né? Que a gente consiga compreender que a gente precisa mesmo de instrução, de conhecimento, buscar por aquilo que eles têm para nos ensinar e nos agarrar com isso, assim, com as duas mãos, entender de verdade, né? Dando sempre graças a tudo a Deus. E a gente consiga compreender que a gratidão é a nossa melhor arma. Quando nós agradecemos por qualquer coisa, quando nós agradecemos por um copo d'água, né? Que a gente possa ter uma água fresca para beber e a gente saiba que somos privilegiados por isso, porque muitas pessoas não têm. Muitas pessoas não têm uma água fresca para beber, né? Existem países que ainda são muito secos, muito áridos, então as pessoas não têm água. E nós não agradecemos. Que a gente consiga agradecer pela nossa cama, porque muitas pessoas não têm uma cama para dormir. Que a gente sente na nossa mesa, né? Sente a mesa para fazer uma refeição e a gente seja grato por aquela refeição. Seja ela qual for, né? Um pratinho de arroz com feijão,
um feijão puro, um feijão farinha, seja ela qual for, que a gente seja grato àquela refeição, porque muitas pessoas não têm uma refeição para se alimentar. Existe no mundo todo, dentro do quadro da miséria, muitas pessoas, é um número imenso de pessoas. Aí as pessoas podem pensar assim, nossa, mas Deus é injusto, né? Porque Ele dá para alguns e para outros não. Não tem injustiça, cada um vive de acordo com aquilo que atraiu para si. Só que Jesus também falou lá na Bíblia, né, que os escândalos são necessários, né? Que a pobreza, que os escândalos são necessários, mas ai daqueles que cometeram os escândalos. Então, se é necessário que as pessoas passem por provações, nós que podemos fazer alguma coisa, temos a obrigação de fazer, de amenizar, por mais que seja justo que eles estejam passando por alguma necessidade, né? Por mais que seja justo, nós temos a obrigação de pelo menos orar por eles, de pelo menos elevar o nosso pensamento a Deus, né? E orar, e pedir para o Criador se compadecer desses irmãos, porque assim como Jesus Cristo no alto da cruz disse, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem, nós podemos fazer isso pelos nossos irmãos que sofrem. Porque se algum dia, né, em alguma encarnação, eles cometeram erros suficientes para estarem hoje passando por uma situação de miséria, né, de fome, de frio, de tortura, seja ela qual for, nós possamos em nossas orações, né, elevar o pensamento ao Criador e pedir, perdoa-os, Pai, porque eles não sabiam o que faziam. E hoje eles podem, através da dor, encontrar irmãos que estendam a mão e eles venham a conhecer o amor de Deus através disso. Olha que coisa linda, né, gente? Às vezes nós nos compadecemos da pessoa, nossa, coitado, sofre tanto. Tudo bem, ele sofre porque tinha alguma razão. Mas se através daquela dor ele conhecer o amor de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e aquilo ali servir para que ele venha se redimir diante dos seus erros, olha que coisa mais maravilhosa. Olha como Deus, como Jesus são perfeitos, né? Que eles nos proporcionam vivenciar, experienciar situações que vão nos levar de encontro ao nosso crescimento, né? Jesus cuida de nós de uma forma tão perfeita, né? Com a permissão do Criador, né? Com a permissão do nosso Deus maravilhoso, que Ele nos proporciona passarmos por situação de dor, mas em nenhum momento nos abandona. Em nenhum momento nós estamos desamparados mediante os nossos sofrimentos. Sempre a gente vai estar amparado, ou seja pelos nossos irmãos espirituais, né? Ou sejam pelos nossos irmãos materiais, por aqueles que mais próximos de nós estiver, nos alcançando um copo d'água, nos alcançando um prato de comida, nos alcançando um remédio, fazendo uma prece, fazendo uma oração por nós. Quando a gente não puder fazer nada, assim, eu não tenho um grão de arroz para doar para alguém hoje, que eu faça uma oração, que eu consiga elevar meu pensamento a Deus e pedir para aquele que puder fazer alguma coisa material pelo aquele irmão, que seja levado até ele, que consiga, né, chegar até esse irmão e alcançar um prato de comida, alcançar uma coberta, né? Porque hoje está calorzinho aqui, né? Mas quando o frio pega aqui no Rio Grande do Sul, a coisa fica pesada, né? Fica gelado de verdade. Então, aquelas noites frias, né? Aqueles seres humanos vivendo em situações muito precárias, né? Deitado nas ruas, enrolado em trapos. Se a gente não tiver ali para alcançar, que a gente possa fazer uma oração para que alguém encontre aquele irmão, né? E possa fazer alguma coisa por ele. Então, sejam luz, que foi o que o Paulo falou, né?
para os Efésios, palavras de Jesus, que você seja luz, porque um dia foi trevas. Ser luz é isso, é fazer algo por alguém. É nem que seja dar uma palavra, é nem que seja dar uma oração, né? Porque a gente sempre vai poder fazer alguma coisa. Por mais miserável que a gente seja, nós sempre poderemos fazer alguma coisa por alguém. Isso me faz lembrar na época que eu passava as noites no hospital, com o Thales doente, né? Era muito complicado, era bem difícil, assim, né? Tantos 40 dias a fio dentro de um hospital é uma situação bem difícil. Mas sempre, todas as vezes tinha alguém numa situação mais difícil, né? Entrava à noite, saía à noite, sempre entrava alguma pessoa numa situação mais difícil. Pessoas que estavam ali, que não tinham como se alimentar, que não tinham como ir em casa tomar um banho, que não tinham ninguém por perto para estender a mão. Mães que não tinham como ficar com seus filhos, porque os outros que estavam em casa não tinham com quem ficar. E elas deixavam os filhos ali sozinhos, dentro do hospital. Então, essas lições que a vida me deu, me fizeram perceber frente a frente, na frente dos meus olhos, que por mais dor que tu esteja vivendo, por mais difícil que seja o momento que tu esteja passando, sempre tu vai poder fazer alguma coisa para alguém, né? Tu vai poder alcançar a chupeta na boquinha daquela criança que tá sem mãe ali naquele quarto. Tu vai poder chamar uma enfermeira, porque ela não tem como chamar. Tu vai poder alcançar um pedaço de pão para aquela mãe que não tem um alimento ali, né? E se nada disso tu puder fazer, tu ainda vai poder fazer uma oração. Fazer uma oração para Deus, né? Providenciar que alguém faça alguma coisa pelaquela pessoa se tu não tiver nenhuma condição de fazer. Então a gente sempre tem mais do que o outro. Quando a gente olha para o lado, a gente percebe que a gente sempre tem mais do que o outro. Que a gente sempre está numa situação melhor. E que a gente sempre vai poder fazer alguma coisa por alguém. Então se Jesus disse, seja luz hoje, porque um dia tu já foi treva, ele está nos dizendo que a gente precisa vibrar na luz, que a gente precisa compreender os ensinamentos dele, né? E exalar essa luz que o Criador colocou dentro de nós. Que a gente pode sim, né, vibrar na luz muito mais do que nós vibramos um dia na treva. Que a gente pode sempre fazer alguma coisa por alguém, mesmo que seja só uma oração, que não é pouco, que é bastante, né? Orar por uma pessoa necessitada é bastante. Esses dias eu vi um vídeo que falava sobre as pesquisas científicas, né? De um médico que fez teste com pessoas que estavam na UTI e aquelas pessoas que tinham correntes de orações por elas, né? Que tinham pessoas orando por ela estava em coma na UTI, não sabia, tá? Mas ela tinha pessoas orando por ela. Elas conseguiam se recuperar e sair do coma muito mais frequentemente do que pessoas que ninguém orava por elas e que acabavam por desencarnar. Então, a ciência hoje já explica a oração. E se a gente puder, pelo menos, fazer uma oração para um irmão necessitado, né, que a gente faça. Mesmo que a gente esteja com muito sofrimento, mesmo que a gente esteja com muita dor, passando por um momento muito difícil, que a gente eleve nosso pensamento a Deus, agradeça por ainda ter discernimento de conseguir fazer uma oração e que a gente entregue o nosso coração de verdade, né, para Jesus Cristo, utilizando as nossas palavras em favor daquele necessitado.
certo, gente, até me emocionei um pouco, porque pensei muito na minha mãe, que ela sempre estava orando pelas pessoas, né? E foi o que de melhor ela pôde deixar para nós, foi esse ensinamento da gente orar, né, por alguém que precisa, seja ele quem for. Pode ser até mesmo o nosso inimigo, a pessoa que nos fez o mal. Se ele precisou, que a gente possa orar por ele. Que a gente seja a luz, porque um dia nós fomos treva. E ninguém melhor para falar sobre isso, né, do que o nosso querido irmão João Antônio. São 7 estradas, 7 encruzilhadas. Que ele sempre tem uma palavra muito especial para nos dizer quando se trata de luz e trevas. Então vamos dar a palavra para ele. Vamos dar a palavra para ele, né? E ele, com certeza, acho que não vai chorar que nem eu, né? Mas às vezes ele se emociona também. Não sei se vocês já viram ele se emocionando. Vamos pedir permissão, né, aos nossos mentores, para que o seu 7 possa trazer seu depoimento maravilhoso, como sempre. Um salve para os filhos na terra. Um salve, filho. Um salve aos animais. Um salve às plantas. Um salve, filho. Um salve às florestas. Um salve aos mares. Um salve a todo irmão de fé. A todos aqueles que estão vendo o 7 ou que um dia hão de ver. Valeu por todos. Muito bem explicado, né? Pela filha. O fruto da luz e as obras das trevas. Carta de Paulo aos Efésios. Todo aquele que habita esse planeta um dia foi treva. Todo aquele irmão que habita esse planeta, encarnado ou desencarnado, um dia foi treva. Mas a grandiosidade do amor do Criador, a grandiosidade do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, permite que a luz se sobreponha às trevas. E isso acontece com todo aquele ser que recebe a bênção da oração. Sair das trevas é um ato de amor. Todo aquele ser que recebe um ato de amor, seja de quem for, seja de um pai na carne, seja de um amigo, seja de um pai espiritual, o amor é o que nos tira da treva. Que nós consiga não julgar os irmãos que ainda estão nas trevas, porque ali nós estivemos um dia e tivemos alguém que nos amou a ponto de nos tirar de lá.
ponto de nos estender a mão e nos tirar das trevas. Quando Jesus Cristo disse: sejam luz, vós que já fostes trevas um dia, ele conhecia tão bem a intimidade dos habitantes do planeta, porque ele sabia que cada um de nós já estivemos nas trevas, mas que hoje ele nos pede que nós não sejamos cúmplices das trevas, que nós tentemos ser a luz, iluminar o caminho de cada pessoa, iluminar o caminho de cada irmão, porque todas as coisas que são tocadas pela luz, elas emergem, elas se elevam, elas vão em frente. E a luz é uma coisa tão impressionante, meus irmãos, que se você estiver no mais profundo das trevas, na maior escuridão, e você tiver uma velinha, a menor chama que você pode imaginar, naquela profundeza daquela escuridão, ela ilumina uma grande parte. E quando você pensa, meu irmão, em acender uma vela para iluminar o caminho do seu irmão, o primeiro a ser iluminado é você mesmo. Quando você pensa em fazer uma oração para iluminar a vida de alguém, o primeiro beneficiado é você. Não espere apenas que os outros orem por você. Faça você mesmo uma oração para outra pessoa, porque você vai estar se iluminando. Mas a oração, meus irmãos, é algo que ela tem que vir de dentro. Não pode ser palavras vãs, que se jogadas ao vento ninguém ouve. Ela tem que ser sentida. Tem que ser aquilo que você tem a certeza que vai estar ajudando alguém com aquela oração. Não pode ser assim, vou fazer porque os outros fazem. Ela tem que ser uma coisa tocada, que lhe emocione, que lhe faça ver através do outro, além do outro. Você pode fazer uma prece de qualquer forma, mesmo que você esteja na pior situação. Você pode. Basta se conectar com a divindade, porque a divindade ela ressoa em todos os lugares. Jesus Cristo já disse, os espíritos eles vão e vêm e ninguém sabe onde estão, porque estão em todos os lugares. Está aqui, está ali, sopra como vento. Basta que se entregue de coração. Basta que tenha amor. Amor por si e amor ao outro. Porque a única forma de emergirmos das trevas é através do amor. Assim como todos já conhecem a minha história de estar no fundo mais profundo das trevas e só fui retirado de lá porque muito me amaram. E eu digo aos irmãos
que eu não tinha merecimento desse amor. Então a gente ama mesmo aqueles que não têm merecimento do nosso amor. Eu não tinha merecimento de ser amado. Já contei para os irmãos coisas que eu fiz apenas para o maior ser humano que já pisou na terra, nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca contei as outras atrocidades que fiz a outros, porque qualquer outra atrocidade, no meu ver, se tornaram pequenas perto de ter agido contra o Espírito da Luz, que nos trouxe todos esses ensinamentos. Mas carrego em mim toda essa culpa, toda essa responsabilidade, né? Porque hoje não se fala mais como culpa. Responsabilidade é o que nós temos. E me esforço da melhor maneira para resgatar aos poucos esses meus erros. E hoje, toda vez que se fala em sombras e trevas, eu peço permissão para falar, porque me sinto muito seguro de contar para os meus irmãos o que é estar no fundo das trevas. E principalmente para dizer aos meus irmãos que se sentem no fundo das trevas como eu tive, que tem saída, que ali não é o nosso lugar, que o amor do Criador, através das palavras e dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, pode tirar qualquer um da lama. Basta que esse ser deseje. É só querer que qualquer um sai da lama. E não precisa muito esforço. É só querer pouco. Só que esse pouco precisa ser constante. Um pouco, mas com força, com vontade, constante. Um pensamento firme. Os filhos estão entendendo? Sentindo mesmo. Quer sair dessa? Sentindo e principalmente acreditando que merece. Quando se acredita que merece, é que realmente conseguimos. Porque todas as tentativas vãs que os irmãos da luz tiveram para me retirar do fundo mais profundo das trevas em que eu estava, enquanto eu achei que merecia estar lá, nenhum conseguiu. Até o dia que aquele anjo negro, de tamanha luz, me disse: meu filho amado, você merece ser feliz. Você merece estar na luz. Me demonstrou um amor tão grande, com lágrimas de luz correndo em suas faces, e me disse: vem que você merece. E nele eu acreditei. Eu acreditei que merecia. E me agarrei com toda a força naquela possibilidade de encontrar a luz.
E após muito tempo de cura do meu espírito, eu retornei ao trabalho de tentar tirar do fundo da lama outros irmãos que estavam lá como eu. E hoje trabalho lá perto da onde eu fiquei, por gratidão ao Criador de ter me permitido acreditar que merecia. Então eu estou trabalhando com todos aqueles espíritos que se acham trevas e que um dia hão de ser luz, como o nosso Senhor Jesus Cristo disse: sejam luz, porque um dia foram trevas. E além disso, meus irmãos, todos os encarnados que se buscam se perder nas trevas merecem todo o meu amor, e eu ali estou trabalhando para que não se percam. Porque eu entendo a dor, o horror de ser treva, porque eu não esqueci. Isso está gravado, registrado, e eu não quero esquecer, para que eu possa, sempre que for necessário, falar sobre isso com meus irmãos. Que possam buscar pela luz enquanto é possível, enquanto estão na matéria. Porque quando a matéria se dissolve, nós nos tornamos presas mais fáceis das trevas. Mas a boa notícia é que um dia toda treva vira luz. Seja o tempo que for, passe por onde passar, reencarne nos planetas que forem necessário, mas um dia toda treva vira luz. Porque dentro de cada um existe uma centelha divina, que se não é alimentada, é pequena, mas se for alimentada, ela incendeia e ilumina ao seu redor. Que o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso apóstolo Paulo, que tantos ensinamentos deixou, possam iluminar a todos os irmãos necessitados, possam estar em cada lugar onde houver um necessitado, aliviando a dor daqueles irmãos. E que os meus irmãos compreendam que sempre vão poder fazer algo por alguém, mesmo que se ache o maior necessitado do planeta, ainda assim vai poder fazer algo por alguém. Nem que seja uma prece, uma palavra, já é o suficiente para muitos seres. E principalmente para a evolução do planeta. Gratidão mais uma vez pela permissão de estar entre os irmãos na Terra. Um salve a todos os irmãos. Um lalupa ao povo da rua. Uma boa noite a todos que aqui estiveram e a todos que um dia vão estar.